Olá, boa noite. Mais um Dalete Convida tá começando. Deixa eu colocar aqui o nosso tema de hoje e fixar. Olá, boa noite. É noite de lua cheia, inclusive. E hoje a gente tem um papo muito bacana hoje. A gente vai falar sobre literatura. Oscar Wilde. Tá chegando aí o pessoal com a nossa live. Seja muito bem-vindo a mais um Dalete Convida. Iana, Alexandre, Manuele, todo mundo aí chegando. E hoje a gente vai receber o de Mercedes, ele que estava aqui entrevistando até outro dia, vai estar aqui hoje conversando com a gente. Hoje a gente vai conversar sobre o quê? O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, e as reflexões que reverberam na década de 2020. Deixa eu assinar aqui para esse povo bonito aqui. Boa noite, tem muita gente nova. Para quem não me conhece, eu sou Felipe Lisonjeado e eu faço o comando aqui do Dalete Convida. Essa live, aproveita, ó, tá aí o reloginho, o aviãozinho, manda aí pro pessoal, viu? Aproveita aí, nosso convidado já chegou, agora entramos às 27 no horário de Brasília e eu vou convidar logo o nosso convidado para eu falar com ele logo. Cadê ele? Deixa eu me preparar, que eu me preparei hoje todo no dourado para recebê-lo. Deixa eu pegar, porque eu sempre fico atrás. Olá! Vem cá! Como você é de casa, eu vou pedir uma coisa. Não dá para ir um pouquinho mais para trás, não? Dá, deixa eu fazer. Dá aí! Isso! Que aí fica tudo bonitinho. Boa noite, Dia. É um prazer estar recebendo você aqui. Os seguidores do Dia que estão chegando aqui mais uma vez, né? Hoje está do outro lado, né? Outro dia eu estava aqui entrevistando, né? Não quero fazer essa troca não, viu? Tá bem do jeito que eu tô aqui, eu entrevistando, viu? Essa troca de eu falar aí, eu não quero não, eu corro. Mas todo mundo que tá vendo o nosso tema de hoje, trazer pra gente, a gente vai, mais uma vez eu digo, sobre o retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, e as reflexões que reverberam na década de 2020. Muitos conhecem já o nosso convidado, mas eu vou apresentar para quem ainda não conhece. De Mercedes, é acadêmico do curso de Letras da Universidade Estadual de Feira de Santana, a nossa UFES, e é líder e coordenador do Geração de 20, o G20, né? Grupo de estudos transdisciplinares dos temas surgentes nessa década de 2020. Pesquisador em CNPq e é diretor-geral do Diretório Acadêmico de Letras, o DALET. Esse mesmo, a gente todo mundo é diretor, tem 4 diretores, todo mundo bacana. Desenvolve projeto de iniciação científica desde 2017, quando iniciou sua linha de pesquisa na análise literária sobre a vida e a obra do escritor Oscar Wilde. Foi bolsista de instituições conceituadas, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, a FABESP, e a UFES, essa última por meio de programa de bolsa de iniciação científica, a PROBIC. Faz parte do Dalete junto comigo e é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, inclusive por me permear e enveredar pelos caminhos das lutas dentro do nosso curso. Já faz um ano que somos DA, mas não é simplesmente ser DA. Há um ano a gente luta por um curso melhor, há um ano a gente traz coisas melhores para o nosso curso. E eu tenho gratidão por esse cara que está aí. Ele sabe disso, mas não custa a gente falar da pessoa ao vivo, levando para todo mundo. E é uma coisa muito bacana. Então, Di, seja muito bem-vindo. Muito obrigada, Felipe, pelas suas palavras. Fico emocionado porque a gente começou a construir esse Dalete, né? Há um ano, como você bem disse. E eu iniciei todo o movimento, mas sem pessoas como você para poder apoiar a causa, né? Seria bem difícil. Eu estou muito feliz em estar aqui agora como, né? Invertido na posição de baixo, que aparece aqui, né? Na posição de baixo. E ainda mais para poder falar sobre Oscar Wilde, que é um autor que tem uma forte influência na minha vida. Foi o autor que eu conheci em 2016. Olha ele aqui atrás. O autor que eu conheci em 2016 e que até hoje eu trago para minha vida. Aproveitando, como foi que você conheceu o Oscar Wilde? Como foi que ele entrou na sua vida? E também o retrato de Dorian Gray. Nossa primeira pergunta. Ótimo. Oscar Wilde, eu venho de uma formação familiar que eu
não era uma prática a leitura. Então, quando eu entrei na universidade, na UFES em 2015, ainda no antigo currículo de espanhol, eu, no segundo semestre, cursei a disciplina Teoria da Literatura 2 com o professor Aleilton Fonseca, e eu tinha um repertório muito curto de autores, né? E ele pediu para a gente apresentar 3 seminários, um sobre um autor internacional, um sobre um autor nacional e um sobre um autor estadual. E eu fui para fazer uma pesquisa, né, sobre quais eram os autores de fama internacional, mas que tivessem uma certa ligação com a temática LGBTQ+. Sim. E aí eu encontrei uma lista vasta de autores e tentei ali fazer uma pesquisa sobre a biografia de cada autor. Quando eu li a biografia de Oscar, eu fiquei muito tocado, né? Porque ele tem uma história muito marcante. Então, você vê que em 5 anos, no máximo 10 anos, ele alcança o apogeu, né? A fama literária, mas por uma regra da sociedade que ele estava inserido, ele caiu. Então, a história de Oscar Wilde me tocou muito, muito mais do que suas obras. Mas para estudar a obra tem que conhecer o autor, e para conhecer o autor tem que estudar suas obras, né? Uma coisa não tem como dissociar uma da outra. Então, foi muito a biografia de Oscar que me chamou a atenção, depois das suas obras, e uma experiência assim, que eu tive no segundo semestre e que eu trago até hoje para a minha vida. Foi um trabalho acadêmico, né? Não era pesquisa ainda, foi um trabalho da disciplina e que transformou minha vida, assim, porque desde que eu conheci Oscar, desde que eu comecei a iniciação científica por conta desse trabalho, a minha vida acadêmica, né, mudou radicalmente, e a partir daí o meu repertório literário foi crescendo também. Sim. Agora, vamos chegar aí nesse assunto mais, falar sobre Oscar Wilde. Mas quando você fala sobre ele, seus olhinhos brilham. Principalmente quando você falou o nome de Aleilton, né? Aleilton que foi tipo, vamos supor, o Tinder entre vocês dois, né? Aí você deu match lá no Oscar Wilde. Grande Aleilton Fonseca, meu Deus. Ele vai ver uma hora esse vídeo. Então, o que você levou daquela... Foi começando um trabalho, a pesquisa do trabalho, de apresentar o seminário. A partir dali, você levou aquilo para sua vida acadêmica, mas para sua vida pessoal, qual influência ele teve também e tem até hoje, claro? Então, a leitura, né, não só a leitura para um trabalho, para uma pesquisa, né? Eu era segundo semestre e eu tinha uma prática de leitura muito pouca. Então, quando eu comecei a ler Oscar, eu fui lendo outras obras. Isso me chamou a atenção também para outros autores. Entrei na iniciação científica no ano seguinte, depois desse trabalho, o professor Aleilton, ele, nas palavras dele, né, ele viu em mim um certo potencial para pesquisador, né, um diferencial, características ali de pesquisador. Então, iniciei na iniciação científica. A iniciação científica foi me abrindo outras portas. Eu estou no terceiro ano de iniciação científica. Então, eu comecei em 2017 sobre o retrato de Dorian Gray. A segunda bolsa de pesquisa foi também sobre Oscar Wilde, mas aí eu investiguei um conto dele chamado O Retrato do Senhor W.H., que é um conto fantástico. Ele consegue ele consegue criar uma nova teoria sobre quem foi o W.H. O W.H. foi um rapaz que... um rapaz não, né? As iniciais que aparecem ali nos sonetos de Shakespeare. Sim. Então, muitos shakespearianos ainda tentam descobrir quem foi essa pessoa, né? W.H. E Oscar, em um conto, ele consegue formular uma nova teoria sobre quem foi W.H. e, basicamente, sobre os sonetos. E a terceira pesquisa, eu distanciei um pouco de Oscar Wilde, e aí agora eu estou pesquisando sobre Machado de Assis, né? Então, assim, a pesquisa na minha vida abriu muitas portas, né? Conheci muitas pessoas também, saí
daquele mundo onde era casa, sala de aula, né? Uma zona de conforto, né? Sair da zona de conforto, exatamente. Aleilton, sabe dessa grande influência que ele teve? Sabe sim. Inclusive, o professor Aleilton, ele pesquisa sobre autores do sertão. Sim. Ele pesquisa sobre autores do sertão brasileiro, né? E quando eu cheguei com a proposta para falar sobre Oscar Wilde, que é um autor do século XIX e um autor europeu, ele aceitou, né, esse desafio, porque destoa muito, né? Apesar dele ser um escritor renomadíssimo, o professor Leio ser um escritor renomado, né, e não ter nenhuma limitação no campo literário, mas o objeto de pesquisa dele são os autores do sertão. Ele aceitou, ele falou para mim que ele não era uma pessoa fechada. Então ele sabe sim dessa grande influência, né? Que bom. E você também tem uma grande influência, que teve alguém aqui que falou aqui, deixa eu ler. O quê, meu Deus? Edneide Reis Silva. Será uma ótima oportunidade essa live de entender a linha de pesquisa de Di. Me interessei bastante por esse autor a partir do trabalho dele. Então você vê, né, Di, o quanto isso influencia. A Aleilton influenciou quando escolheu aquele trabalho, né, o seminário, direcionou, e você influencia outras pessoas, né, além disso, é muito bacana. Ai, menino, eu não tenho nem noção disso, porque assim, desde que eu comecei a pesquisar, eu tenho tatuado a assinatura de Oscar aqui no meu braço, então meus alunos me perguntavam o que era essa assinatura, e eu faço muitas postagens, então realmente. E direto, assim, quando alguém está assistindo alguma série ou algum filme que aparece citação de Oscar, tira um print, me manda, eu fico bastante feliz com isso. Eu não mandei o print do monumento que ele estava, você lembra do dia? Você foi uma dessas pessoas. A cunhada da minha irmã foi para lá, eu acho que é na Inglaterra, não me engano onde é. Você lembra? Onde que ele está enterrado? Isso, onde é? Ele está enterrado na França. Isso, aí ela foi lá, né? Aí eu tirei o print e mandei para Di, na hora eu lembrei dele. Vamos lá, Di. Eu queria que você falasse um pouco. Lembrando, gente, podem mandar perguntas, podem mandar relatos, podem mandar beijos, abraços. E aproveita e manda para todo mundo, viu? Vamos dar só um sorrisinho e vamos tirar print, né? Que me pediram isso ontem. Aí, vamos lá. Di, você podia falar um pouco pra gente, um pouco mais sobre a vida de Oscar Wilde. E ele fez muito sucesso na Europa, mas também ele teve um final trágico, né? Então você podia falar isso um pouquinho pra gente? Posso. E aí a gente já encaminha para o retrato de Dorian Gray, porque eu acho muito importante, antes da gente falar de o retrato, a gente falar sobre um pouco do que foi, porque especialmente nesse contexto, o retrato vai ter uma influência também no final da vida de Wilde. Então, Wilde foi um escritor irlandês, ele nasceu em 1854, tinha uma forte ligação com os gregos, desenvolveu uma pesquisa em grego, na escola ainda lá na Irlanda, se destacou, uma pessoa notável desde muito cedo, né? Por conta dessa pesquisa, ele ganhou uma bolsa de estudos na faculdade, em Oxford, e ele muda da Irlanda para a Inglaterra para estudar bacharel em artes. Então aí a gente também vai ver um pouco da influência dele no esteticismo, né? Aquele movimento artístico, né, do qual ele fez parte. O esteticismo vai aparecer muito forte nas obras dele. Ele lá na universidade, ele escreveu um poema chamado Ravenna, né? Esse poema é uma inspiração a uma viagem que ele fez à Itália junto com o professor. Então, já no final da graduação, ele ganha um outro prêmio, né? Se destacou no meio literário com esse poema. É um poema em prosa. Então, ele se forma, o nome do prêmio é Newdigate Prize, e até hoje é muito conceituado nessa universidade. Até hoje é entregue às personalidades, né, destacadas na universidade, no Magdalen College. O pessoal está dizendo que travou, mas aqui está tranquilo. Para mim não travou, não. Também não. Tá bom aí, né? Sei. Então, quando ele se forma em 1879, ele
ele sai de Oxford, ele vai para Londres e ele começa a ser notado na sociedade londrina. Ele começa a frequentar, né, ali o ambiente luxuoso de Londres. E ele era uma pessoa muito extravagante, né? As biografias dizem que ele era uma pessoa que se destacava, usava muita seda, né, muita echarpe, cores fortes, coisa que homens daquela época não usavam. Então, o Wilde, ele começa a escrever muitas peças de teatro, né, ali por volta de 1880. Ele é muito mais conhecido como dramaturgo do que como poeta, apesar de ter escrito poemas. E o Retrato de Dorian Gray veio a ser o seu único romance. Ele se casa, tem 2 filhos, se casa com a mulher, Constance Lloyd. E a primeira versão do Retrato de Dorian Gray foi publicada em 1891 como livro. Como livro, ele foi publicado em 1891. 1890, um ano antes, o Wilde já começa a dar indícios, né, do Retrato de Dorian Gray, porque ele publicou alguns capítulos em uma revista, né? O jornalismo literário era bastante comum naquela época. Então, ele começa a enviar alguns capítulos, a sociedade londrina já começa a perceber que o Wilde, ele não tá para brincadeira, né? Ele vai criticar mesmo, ele vai mexer nas estruturas, na base da sociedade inglesa e começa a ser criticado. Então, se envolve depois, 3 anos depois, em 1893, ele se envolve com um rapaz, né, começa a ter uma relação homoafetiva com o filho de um marquês, pessoa rica, de dinheiro, né, de forte influência na sociedade, que não vai aceitar uma relação do filho, uma relação homoafetiva do filho. Esse tema da homossexualidade vai aparecer também no Retrato de Dorian Gray. E o pai Alfred Douglas era o nome do rapaz, mas o Wilde chamava de Buzzy, né? Buzzy. E então, essa relação é o que faz, né, o Wilde cair, né, o que a gente chama da derrocada do escritor. Porque quando ele conheceu o Alfred, ele estava no apogeu, né, no ápice da fama. Todos na Europa falavam e conheciam quem era Tá ouvindo? Travou aqui. Tô ouvindo, amigo. Tá normal. Tá pra ouvindo? mim, eu tava dando um pouco a imagem, mas eu tô ouvindo normal. Vamos continuar. Pronto. Ok. Então, ali, quando ele conhece Buzz, ele está no ápice do sucesso, né? E ele, como era uma pessoa muito corajosa, ele não tinha receio de esconder essa relação com o amante, né? Então, ele expõe mesmo essa relação para a sociedade e, imagine, ele já entregou um livro, né, que é carregado de críticas, que é o Retrato de Dorian Gray, e ele assume uma relação. Então, isso enfurece a sociedade inglesa, e em 1895, ele é levado ao tribunal para responder por isso, como crime, porque naquela época a relação homoafetiva era considerada crime na Inglaterra. Né? Então você vê que, apesar dele ter dado uma grande contribuição literária, né, para o país, ele ainda assim foi julgado por ser homossexual. Então, a classe dominante da Inglaterra, ela não via distinção, tipo, porque eu sou um grande escritor, eu vou me safar disso. Não, ele é homossexual, ele está passando isso na cara da sociedade, vamos condená-lo. Então, inclusive, agora em maio, né, faz 125 anos do julgamento dele. Hoje, há 125 anos atrás, no dia 7 de maio, ele estava prestando um segundo depoimento. Amanhã, desculpa, hoje não é 7, eu estou todo perdido com esse quarentena. Olá. Mas 7 de maio de 1895, ele estava dando um segundo depoimento, né, em sua defesa para não ir preso. Não teve jeito, ele foi condenado a 2 anos de prisão, né? Com trabalhos forçados, não bastava ser preso, ele ainda tinha que trabalhar lá, ficou 2 anos lá, saiu,
2 anos depois se exilou na França, sobre outro nome. O sobrenome Wilde se tornou sinônimo de vergonha, tanto é que os filhos dele teve que trocar de sobrenome, ele trocou de nome, nunca mais viu os filhos, morreu no anonimato na França, pobre, e morreu de meningite, assim. Então, para você ver como as regras da moralidade, né, têm o poder de destruir uma vida, né? Em nome da moralidade, em nome das regras, do bom costume, tanta coisa, né, se perdeu. Aí tem uma pessoa que falando de Sebastião Belmonte, exatamente. Ele trocou de nome, ele começou a ser respondido por Sebastião Belmonte. Exato. Então, essa, assim, em linhas bem gerais, é um pouco da vida de Wilde. E morreu em 1900, no início, né? No início do século passado, com meningite. Esquecido por todos. É uma coisa, né, que a gente percebe, né, em muitas outras histórias, né, que perpetuam, né? História de mulheres escritoras negras também, que não tiveram em sua vida a sua literatura, né? Ela presente em vida, viveu pela sua literatura. Sim. É uma coisa muito triste, né? E que, infelizmente, quando a gente diz, né, que ele foi julgado por amar, hoje, ainda, né, 125 anos depois, ainda passamos por esses julgamentos. Mesmo que não em muitos lugares ainda, que não o julgamento com o juiz, mas tem um julgamento de moral ainda, né? 125 anos passaram e muitos passam pelo mesmo que o Wilde passa. É uma coisa que a gente fica sem palavras, né? E eu acho que quando você busca pesquisar sobre isso, também reverbera dentro de você, né? Se não me engano, a forma que você me fala, de ser uma resistência. Você falar sobre isso. Também. Porque, assim, o título da minha fala, né? Eu sugiro que esses temas que aparecem em um retrato, que apareceram em um retrato de Dorian Gray há 129 anos, ainda reverbera hoje, como você bem colocou. Nós ainda somos julgados por ser homossexuais, né? Por estarmos ali dentro da LGBTQ+. Então, apesar de todos esses avanços que a gente reconhece, que a gente sabe, né, que a gente dá o devido crédito, e especialmente aqui no Brasil, nesse período que a gente está passando, né, onde o autoritarismo está tão em voga, a gente está vendo que isso, essa crítica, ela nunca sai de moda, ela está sempre aí. Uma nova roupagem atualizada, talvez. Mas como Rita Batista publicou ontem, cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Então, né, mandou calar a boca, né, a gente vai falar mesmo. Agora, voltando, gente, quem tiver perguntas pode mandar aí pro Dia. Ele tá pode mandar, gente. Viu? Manda pergunta, manda testemunho aí, comentário. Que lugar no cânone ocupa o romance O Retrato de Dorian Gray? Que lugar no cânone ocupa? Eu acho que O Retrato de Dorian Gray é uma obra atemporal. Sim. Né? Inclusive, o Labedisco publicou ontem um texto que eu escrevi, e aí eu falo um pouco sobre isso, essa atemporalidade, né? Que é uma característica fundante do Retrato de Dorian Gray. O Retrato de Dorian Gray é o único romance de Wilde, porque, assim, como eu disse, ele publicou em 1891, e depois ele foi, né, se encaminhando ali, foi encaminhado para a sua derrota. Então, não deu tempo dele escrever um outro romance, né? Então, é o único romance, e muitos pesquisadores, muitos estudiosos falam que é o polêmico, né? É polêmico, mas eu gosto muito de me apegar mais ao fato dele ser único. Sim. Então, entrou no cânone, né, da literatura internacional até hoje. É um dos livros mais lidos no mundo, na Europa, principalmente na Inglaterra. É estudado nas escolas, na universidade. E, assim, o Retrato de Dorian Gray fala muito sobre a estética, né?
fala muito sobre o belo. Oscar era esteticista, então vai falar muito sobre isso. Dória, quando viu o retrato dele, né, conta a história que ele ficou perplexo, ele não tinha noção de que ele era tão belo daquele jeito, né? Então ele começa a refletir, nossa, como assim eu vou envelhecer e esse retrato vai ficar eternamente belo? Não é justo isso acontecer, né? Então, ele dá a alma dele, né? Ele dá a alma dele, a que ponto chega o narcisismo na obra, para o retrato em troca da beleza eterna. Então, tudo o que ele faz, né, começa a refletir num retrato. Ele passa a narrativa toda jovem, né? Ele só vai envelhecer, tomar a forma original lá nas últimas cenas do romance. E aí, e não são qualquer atos que ele toma que faz com que o retrato envelheça. São atos obscenos, né? É como se os nossos atos refletissem na nossa alma e isso envelhecesse a nossa essência. O que torna uma pessoa feia não é os traços físicos, né? São as atitudes que ela toma na sociedade. Então, em outras palavras, o Age estava dizendo que ele estava expondo os podres da alma da sociedade, falando, olha, vocês são hediondos, né? Porque vocês fazem isso, isso e isso. E aí Dória vai representando, na minha opinião, essa sociedade que é hipócrita, né? Porque ela critica a homossexualidade, ela critica tantas outras coisas, mas ela pratica isso, né? A Inglaterra estava vivendo um dos momentos mais severos da história, porque esses valores estavam sendo muito rígidos. Então, a homossexualidade era crime, a mulher não podia ocupar nenhum espaço na sociedade, a ela cabia só a casa. Então, entra a questão do patriarcado, do machismo, da misoginia. Ele critica também, aqui eu já começo a falar dos temas, a igreja. Ele critica bastante o papel da igreja, né? A impunidade aos ricos também é um tema que aparece bastante na obra. Que reverbera hoje, né? Exatamente, que reverbera hoje. O que é, se não, a impunidade aos ricos? O que a gente está vendo aí, né? Filho de presidente praticando tantas coisas nas escondidas e nada é feito, nada é descoberto. Então, é um tema temporal que apareceu, né? E oceânico também, porque apesar de na Europa acontece aqui no Brasil. Então, Dória, ele representa, né, o belo, o estético, e ele representa também essa parcela da sociedade, né? Uma certa hipocrisia, né? Que eles fazem. Uma certa hipocrisia. Vamos agora para algumas perguntas aqui do público, para depois a gente seguir aqui as nossas, né? Que já temos aqui. Deixa eu visualizar aqui. Tem uma pergunta de uma moça chamada Luciene. Você conhece ela? Ah, conheço bastante. Então pronto. Ninguém conhece ela, né? Ela não é muito conhecida, não. Fale um pouco dos teus projetos novos, dos planos para esse 2020 em matéria de ser. Em matéria de ser, ótimo. 2020, a gente estava com uma esperança, né, de que ia decolar. A gente saiu de 2019 falando, meu Deus, o que é que está acontecendo? 2020 vai ser o ano. E aí, de repente, a gente vai, curte o carnaval, né, quem é aqui da Bahia curte o carnaval, e de repente volta nessa pandemia total. Mas assim, a gente não pode parar, né? A gente mesmo em casa está produzindo. A quarentena, apesar de ser muito triste e solitária, ela também, em alguns aspectos, acaba sendo produtiva. Tem o Geração de 20, que me veio assim no insight. É um grupo de estudos que é composto por mim e por alguns colegas de várias áreas do conhecimento.
que a gente está se propondo a discutir temas da atualidade, né? Sim. E eu fui fortemente influenciado pela geração de 70, lá do realismo em Portugal, né? Com essa de Queiroz e companhias. Em termos de ser, eu estou me distanciando da... Como é que faz para participar do grupo? Fala um pouquinho mais dele. Olha, o grupo Geração de 20, nesse momento, ele está composto por pessoas próximas, né? Que a gente tem um certo conhecimento, até porque a gente precisa estruturar as bases, definir os ideais, as características. Sim. Isso, mas futuramente não será um grupo tão fechado assim, né? A gente tem a proposta de que outras pessoas que têm interesse venham agregar também. Em termos de ser, eu estou me distanciando da literatura, né? Da literatura escrita, e estou me aproximando da literatura oral, poéticas orais, contação de história. Sim. Ouvir os mais velhos. Eu acho que agora está se tornando mais importante, né? Ouvir a voz da sabedoria nesse momento. Então, dentro da iniciação científica, eu acabei de submeter um plano de trabalho, onde eu vou estar conhecendo um pouco mais sobre a literatura oral, as poéticas orais, entrar em contato mais com o mundo da contação de história, né? Inclusive, estou esperando aí o resultado da seleção, né? Não saiu ainda da seleção da Bolsa. Mas estou confiante, é um projeto muito bonito, um projeto muito bonito da professora Luciene Souza, né? O GEPO, tem aí o Observatório de Contação. Então, para mim, vai ser um desafio, porque eu ainda não conhecia muito dessa área, né? E, de certa forma, estava acostumada a falar sobre imagens urbanas, sobre Oscar, agora sobre Machado, e estou indo para uma área completamente nova. Eu adoro desafios. Mas que é uma área muito boa, né? Ainda mais para gente dentro, né? Ainda mais eu participei da disciplina, imitou também. Então foi algo que agregou muito, né? A gente, aquilo muito que o Ricardo falou na segunda-feira, que é sobre o contar histórias, né? E a gente, quando conta histórias, a gente está levando algo novo para a pessoa. Então, aquela história, ela tem o poder, né? Tem o poder de refletir, tem o poder de reflexão. Eu tenho certeza que você vai dando a sua pesquisa por esse caminho, vai agregar bastante. A gente tem mais algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta do Rair 93. Fale dos autores referenciais usados nas suas pesquisas sobre o Wide. Você tem alguma coisa aí para falar para eles sobre isso? Tenho. A minha primeira pesquisa de Wide, eu usei, porque a pesquisa de iniciação científica você tem que utilizar o livro, né? O objeto, no caso, o retrato, e livros que embasem, né? Então, como o tema era imagens urbanas na literatura, eu utilizei uma autora chamada Charlotte, que ela fala sobre a era vitoriana. Então, embasar sobre a era vitoriana foi muito necessário, porque o livro foi escrito naquela época. Né? A Europa tinha acabado de passar por duas grandes revoluções, que foi a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra. Então, Londres estava um caos, né? Muitas pessoas vivendo na capital, né? Ela, inclusive, fala sobre a existência de duas Londres em uma só. De um lado, existia a Londres, né? Da burguesia, da aristocracia, e do outro lado, a Londres da pobreza, né? A Londres das ruas escuras, sem saneamento, da prostituição, né? Do teatro velho, onde as indústrias mesmo ficavam. Então,
foi necessário falar um pouco desse contexto, porque a obra foi entregue. Eu usei um filósofo chamado Abagnano, eu acho que Nicola Abagnano, isso. Porque eu utilizei, eu fui buscar o conceito de representação. A gente fala muito na literatura sobre representação literária, então eu fiquei... E o próprio termo aparece, né, o próprio termo aparece no romance. Então eu fiquei, meu Deus, o que é a representação? O que é a representação literária? E aí eu pensei, vou trazer um conceito filosófico e achei fantástico, porque assim, até hoje eu utilizo esse conceito, que a representação nada mais é do que um ser que por outro ser está representado. Então, o romance, ele não é a realidade, o romance é um ser, né, que representa outros seres, ou outro ser, a sociedade. Então, usei o filósofo, usei também o Marcelo Hollenberg. Sim, mostre aí pra gente. Tire um que print. Publicou essa... Aí. Eu usei o Marcelo Hollenberg, Sempre Seu Oscar, que é uma biografia epistolar sensacional. Eu usei outro também, outra biografia de Oscar, que é Salvatore, se eu não me engano, Salvatore. Então, usei essas referências que foram muito úteis. Ótimo. Tem um rapazinho aqui, um menino, que mandou também uma mensagem, chamado Lucas Nascimento. Você conhece ele? Vamos lá. O menino Lucas Nascimento, que um dia eu fui entrevistar ele, ele disse que não podia chamar de senhor, né? Então, menino. Ah, tá. A história é muito inspiradora, Di. Nunca li a obra, mas assisti a adaptação para o cinema da obra. Você tem alguma adaptação cinematográfica a recomendar? Nossa, eu assisti 2 filmes de Dorian Gray. Eu não estou lembrado agora o nome do autor. Qualquer coisa, se você não lembrar agora exatamente, a gente tira o print e coloca depois. Pode falar. Eu assisti esses 2 filmes, assim... Primeiro eu li o livro, né? Depois eu fui assistir o filme. Existe toda aquela discussão entre uma coisa e outra, que o filme sempre destoa, mas é aquilo, é uma outra representação. Alguém botou aqui, Colin Firth. Eu confesso. Colin Firth. Eu não vou conseguir lembrar agora o nome dos 2 filmes. Mas eu prometo, Felipe. Aí a gente tira o print vai postar. Viu? A gente posta. Pode continuar falando do filme, Di. Mas assim, eu gostei muito do filme, porque eu entendi que era uma outra representação, né? O diretor lá, ele teve a interpretação dele sobre a obra e ele tentou ser o mais fiel possível, né? Mostra o filme, a gente consegue, né, imageticamente falando, a gente consegue visualizar mais as cenas. Então, por exemplo, essa versão que eu assisti mostra cenas lá de Dorian envolvido, cenas de sexo com homens, com mulheres. Então, imagine você, a sociedade inglesa concebendo, digerindo essa imagem, né? Então, como assim esse irlandês, ele ousa desafiar, né, as nossas regras? Como assim ele se ousa mostrar isso num livro? Então, eu gostei bastante, mas eu vou deixar que o Felipe vai postar depois. Eu posto. Para quem não leu a obra, o que você indica? Ver o filme primeiro ou ler a obra primeiro? Ai, gente, lê a obra. Leia o livro, tem várias versões. A minha versão é uma versão especialíssima. Sim. Essa é que eu vou levar para sempre. Da Abril. Vocês não conseguem ver porque a letra é dourada e ele já está bem desgastado. Sim. Assim, tem uma linguagem do início da primeira metade da segunda metade do século XX. Sim. Mas assim, tem versões com linguagens adaptadas, mas assim, cuidado, né? Porque tem versões também que suprime muito, né? Da essência do livro. Então, tem versões aí de autoras que eu não vou citar, que tira cenas que, para mim, é a essência do romance. Então, assim, leia o livro,
depois vocês assistam o filme. Mas se quiser também assistir o filme, não tem problema, não. O importante é conhecer a obra. Né? Isso mesmo. Professora Patrícia Navarro, que estava aqui outro dia, parabenizou você pela pesquisa e parabéns também pela live. Vamos aqui ver mais algumas perguntas. Vamos ver aqui mais algumas também. Você está pesquisando já tem quantos? 3 anos, não é, Di? Na iniciação científica. Eu comecei em 2017. Eu era terceiro semestre, né? E eu tô agora... Passei do 6º semestre, né? Tô na terceira, tô esperando aí agora a 4ª, né? Pesquisa, que me deu uma base muito grande, assim. Gente, quando você entra na iniciação científica, sua visão muda, porque até a forma como você escreve, você começa a escrever mais, né? Às vezes a gente tem muita assim de, eu vou escrever um artigo de 10 páginas, a gente acha que é uma coisa surreal, mas quando você começa a ler de fato, e uma coisa que você gosta, né, você começa a escrever assim 10, 12 páginas com muita tranquilidade. Então, a iniciação científica dá uma base muito grande, né? Até para quem tem planos de fazer um mestrado, um doutorado, eu acho que chegar já no mestrado com a iniciação científica, uma que seja, já é um grande diferencial. Então, eu agradeço muito Pode tentar. Então, assim, eu agradeço muito a UFES, né? Porque a minha primeira bolsa foi financiada por ela. Assim, o tempo ali já não era tão complicado, né? Hoje a gente vê o CNPq falando de 25 mil cortes nas bolsas para a área de humanidades. Então, eu, por exemplo, que não tinha nenhuma renda, né, quando eu entrei na universidade, em 2015, 2016, minha única renda era R$200, R$100 que minha mãe me dava, R$100 que minha avó me dava. Isso era o quê? Era dinheiro para transporte, dinheiro para bandejão e quando sobrava para Xerox, porque Xerox era necessário, mas nem era a minha prioridade, assim, quando eu botava na balança, né? Então, a iniciação científica, até em termos econômicos também, né, para mim foi muito útil, porque é uma forma de sobrevivência. Então, a gente não recebe o que a gente merece, né, porque pesquisador no Brasil não é valorizado. R$400, R$435, perto do que a gente faz tanto. Um trocado, mas assim, ajuda, né? Para quem estava recebendo 200, ou recebendo 400, já aumentou R$200, né? E o que ganhou aqui também, ó? O principal. Gi, tem uma pergunta aqui da Gabriela, que a Gabriela falou aqui, cadê? Minha pergunta é sobre a pesquisa. Quando concluir a graduação, tem que deixar a pesquisa? Não, né? Não, você pode levar isso para sua vida e fazer isso de forma independente, porque assim, a iniciação científica é só uma forma de você, como é que te diz, te dar um respaldo para isso, né? Você faz a sua iniciação científica, a sua pesquisa está vinculada a uma pesquisa maior, que é a pesquisa do professor. O tema da sua pesquisa tem que estar, de certa forma, vinculado à pesquisa do seu professor. Você, como eu disse, você recebe, né, uma bonificação por isso, mas, assim, nada impede de você pesquisar isso por conta própria, né? Você dá continuidade, continuar lendo o tema que você pesquisa e produzindo também, né? Quando você começa, aí deslancha, né? Fica bem mais fácil. Bem mais fácil. Tem aqui uma fala da Fernanda de parabéns pelo texto postado no Insta do Labedisco. Para quem quiser ver, é só botar Labedisco no Instagram, seguir lá, ver esse projeto muito bacana, lá do Newton Milanês. Muito pertinente a comparação que você faz com 2 períodos diferentes. Poderia comentar mais sobre isso? Posso, sim, com o maior prazer. O meu texto publicado no Labedisco, eu coloquei no título: Eu vejo o Bolsonaro no retrato de Dorian Gray.
E aí a gente tem, né, Dorian Gray, 1890, Europa, e aí a gente tem do outro lado Bolsonaro, presidente da República do Brasil, 2020. Mas eu consigo ver uma certa similaridade entre os dois, porque Bolsonaro ele representa hoje uma parcela hedionda da nossa população, né? Você vê que em 2 anos de governo dele, ele não conseguiu em nenhum momento dar paz para a sociedade, né? Para as pessoas que não se sentem representadas por ele. Então, quando eu falo no texto que o Dorian Gray envelhece, o retrato, a alma, né? A alma ali no retrato, envelhece a cada ato hediondo, eu consigo ver isso no presidente. Eu consigo ver isso no presidente quando a cada ato hediondo dele, né? Cada ato obsceno, que a gente vai vendo o quanto é cruel, o quanto é severo, o quanto é insensível, né? Aos temas da humanidade, eu percebo que a alma dele está envelhecendo. Eu até usei uma metáfora, né? Que o quadro dele envelhece pendurado na história do Brasil. Então, eu acho que essa inclusive, conversa com o que a gente está falando aqui hoje. Os temas, né, reverberando hoje. E aí, quem pinta esse quadro de Bolsonaro, né, na minha opinião, são os brasileiros, aproximadamente cerca de 60 milhões de brasileiros. Então, a eleição de 2018, ela deu para a gente, para a sociedade brasileira, o que o AIGE deu para a sociedade inglesa. Deu, assim, a oportunidade dos ingleses refletirem sobre suas práticas. Olha, eu estou vendo aqui nesse livro que a sociedade inglesa se porta dessa forma. E aí, a gente vai mudar isso ou não? A gente vai continuar fazendo isso ou não? A gente vai continuar colocando a mulher dentro da cozinha ou a gente vai mudar isso? Né? Os brasileiros estão tendo a oportunidade de repensar o voto. E aí, na próxima eleição, como é que vai ser? A gente vai deixar ou a gente vai pintar um quadro diferente, né? E aí eu termino o texto assim, a gente vai pintar um quadro diferente, então eu acho que é basicamente isso. Verdade. A professora Luciene comentou sobre algo que você falou e ela disse: é importante descobrir em quais programas de pós os interesses de pesquisa dela estão alocados. Acho que teve a ver com a pergunta da Gabriela, né? Isso, aí porque assim, você dá continuidade à sua pesquisa dentro da pós. Claro que você vai pesquisar, né, de forma ali, por seu interesse próprio e tal, mas é muito importante dar continuidade à sua pesquisa, né, vinculada a um programa da pós, porque aí a sua contribuição, o retorno social acaba sendo bem maior. Verdade. O papo estava tão bom que passou tão rápido, né? Eu queria, de antemão, logo agradecer a todo mundo que ficou aqui, até esse tempo aqui com a gente, né? Recebendo o nosso convidado, recebendo a gente na sua casa, né? E eu queria pedir para o nosso convidado fazer as considerações finais, porque tem um tempo bom aí para fazer umas considerações, viu? Isso, eu vi que a professora Luciene comentou aqui, né? Mesmo que ela pesquise com autonomia, exatamente. Com autonomia, é interessante encontrar um grupo na pós, né? Para você dar continuidade ao seu projeto, isso é muito bom mesmo. Eu quero agradecer ao Dalete, essa gestão que está me representando tão bem. Eu fico muito feliz com o que essa gestão tem feito, né? A gente já está chegando no final. Foi um ano assim que a gente não parou, né? A gente até na quarentena a gente está aqui fazendo live, né? O Dalete está fazendo live, então assim essa gestão ela representa para mim aquilo que eu sempre quis ver quando eu entrei na UFES, né? Em termos de DA. Então, eu estou muito feliz em estar aqui agora falando sobre uma coisa que eu gosto, com pessoas que eu não conheço, com pessoas que eu gosto também. Quero agradecer a todo mundo que participou. A Raí, que é uma pessoa lá da UNEB, sim, que é um haidiano assim como eu. E assim, eu nunca conheci um haidiano.
Assim, a gente vê muitos, né, pela internet aí afora, mas assim, para ter um contato. Então, assim, até isso o Dalete me proporcionou ter o Waidiano é como a gente chama as pessoas que gostam de Waid, né? É igual o Cachadiano e tal. Então, eu conheci esse Waidiano, então eu agradeço aqui ele ter assistido, as outras pessoas também. Foi muito bom falar com vocês, né, nesse período. Esses dias eu estava me sentindo tão triste, tão só, né? Que às vezes a gente está numa euforia, mas aí às vezes a gente quer sair, quer bater perna, quer ver gente. Quer abraçar, como disse Nazaré, eu quero bater perna, eu quero ver gente, mas aí a gente lembra que não pode. E assim, essa live revigorou minhas energias. Eu espero que tenha revigorado as energias também de quem está em casa com a gente. Que bom. E com certeza trouxe muitas reflexões, eu digo por mim também, que vou ler a obra antes de ver o filme. Leiam. Porque aí eu achei importante essa dica. Gente, essa aula que o Di deu pra gente, ela vai ficar disponível durante 24 horas aqui no Story, no Instagram. E depois ela vai pro nosso canal do YouTube, da Let UFs. Os 2 ciclos já estão lá, o outro terceiro está em andamento e esse vai chegar também. Então, compartilhem lá, assistam as lives que estão lá também no nosso da Let UFs, o YouTube. A gente edita com todo carinho e dedicação para vocês assistirem. A gente perde noite, então vai lá assistir a gente, viu? Porque esses vídeos estão bem editados. E amanhã a gente vai ter uma outra convidada aqui muito importante, que é cria da UFs, a Fernanda Leal, é professora de várias escolas aqui da cidade, professora do município particular, e tem o curso Casa das Letras, e ela vai falar sobre o celular como ferramenta de aprendizagem. Mas ela vai tocar também algumas feridas, porque para alguns alunos isso é incluso, mas para outros isso também é excluso. É algo que muitos estão sendo excluídos, porque não tem um celular que tem uma boa memória, não tem uma boa internet. Então a gente vai tratar sobre isso, sobre o aprendizagem através do celular, seus pós, seus contras, também sobre o comodismo de algumas áreas também da educação. Então tudo isso a gente vai falar amanhã, ó. Amanhã, sem papas na língua, é quase um saia justa com a Astrid Continente, tá bom? Eu vou agradecer a vocês a participação de ter ficado aqui, tá bom? Tem alguém entrando aí, aproveita, a live vai ficar disponível, assiste novamente tudo que o Di falou, ele indicou alguns livros também. O filme que o Di falou, a gente vai procurar para colocar aqui. Vou pesquisar. A gente vai colocar no Story para todo mundo assistir depois. E reassistam a live, indiquem também. O Dalete convida para todo mundo. Fala aí o Insta do grupo, do Geração de 20, para o povo seguir também. Gente, o Insta é @geração, sem o cedilha, né? Como é? Geração de 20. Geração de 20. Acompanhe lá, a gente está iniciando agora, né? E a gente tem muita coisa aí para vir pela frente. Confia em alguma coisa. Tem o texto aí do Di, que tá lá no Labedisco, acessa o Labedisco. E os seguidores do Di, que ainda não seguem o Dalete, sigam o Dalete para poder participar das nossas lives. Amanhã tem a professora Fernanda Leal e depois vai ter o terapeuta holístico, ó, uma coisa bem zen, na sexta-feira, que vai trazer sobre o poder da ressignificação na quarentena, porque a gente tem que cuidar de tudo, do corpo, da mente, da alma. Então a gente, ó, vai trabalhar isso na sexta-feira, então não percam. Di, mais uma vez, muito obrigado, entendeu? Iluminados hoje estamos, né? Todo no dourado, né? E vamos continuar na luta. E vocês que estão em casa, continuem em casa. Grande abraço. Abraço, professor Lucas, professora Luciene. Tô com muita saudade de vocês. Beijo. Tchau, tchau, Felipe. Beijo. Tchau. Até amanhã.